Na aula de hoje, vamos aprender algo sobre o mínimo múltiplo comum, também chamado MMC. Mas antes de tudo, vamos nos recordar da ideia de múltiplo. Para isso, vamos considerar essa sequência numérica. Se vocês observarem bem, perceberão que essa sequência numérica é, resumidamente falando, a tabuada do 2. Em se tratando dessa família, nós dizemos que a tabuada do 2, ela constitui o chamado conjunto dos múltiplos de 2. O mesmo ocorre com a tabuada do 3. Ao invés de dizermos a tabuada do 3, dizemos os números múltiplos de 3. Espero que esteja claro que é uma sequência numérica eterna. Ela tem seu princípio, porém você não encontra fim para essa sequência. Agora, observando as duas sequências conjuntamente, percebemos que há alguns números que são comuns às duas sequências. Aqui temos apenas os 5 primeiros números comuns, tanto nos múltiplos de 2 quanto nos múltiplos de 3. Fazendo um conjunto entre esses números, encontraremos o conjunto dos menores múltiplos comuns entre 2 e 3. Nesse conjunto, o menor deles é o número 6. Ou seja, dizemos que o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Podemos também dizer que 6 é o MMC entre 2 e 3. Uma outra interpretação que podemos fazer é que os múltiplos de 2 e de 3 vão se encontrar de 6 em 6 unidades. Agora, se acrescentarmos mais uma família de múltiplos nessa relação, ou seja, os múltiplos de 4, teremos também alguns números que serão múltiplos tanto do 2, quanto do 3, quanto do 4. Aqui podemos observar alguns deles. Vejamos um conjunto composto por esses números. Esse conjunto é formado pelo número 12 e pelo número 24. Entre eles, o número 12 é o menor. Ou seja, dizemos que o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é 12. De certa maneira, podemos dizer que os múltiplos de 2, 3 e 4 se encontram sempre a cada 12 unidades. O cálculo do MMC é importante devido às diversas aplicações desse conceito. Entre elas, a previsão do comportamento de espécies animais e a previsão de fenômenos naturais. Vamos a um exemplo. Imagine uma ilha em que duas espécies animais retornam para lá de tempos em tempos. Uma dessas espécies retorna a cada 24 anos, enquanto que a segunda espécie retorna a essa ilha a cada 16 anos. Então a questão: como saber de quanto em quanto tempo essas espécies se encontrarão nessa ilha? Se considerarmos que o último encontro ocorreu no ano de 2020, quando será o próximo encontro? E quando ocorreu o encontro anterior? É para resolver desafios desse estilo que aprendemos a fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum. Daqui para frente vamos nos referir a isso como MMC. Nesse caso, calcularemos o MMC entre 16 e 24. Para fazer esse cálculo, devemos escrever os dois números no seu formato de números primos, recorrendo a uma ferramenta que a essa altura você já deve conhecer, chamada decomposição em fatores primos. Vejamos então. Tanto 16 quanto 24 são dois números pares. Nesse caso, esses números deverão ser divididos por 2. 16 dividido por 2, temos 8. 24 por 2, temos 12. Ainda um conjunto de números pares. Ambos deverão ser divididos por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Ainda números pares, divisíveis por 2. 4 dividido por esse 2 é 2. E 6 dividido por esse 2 é 3. Agora cuidado, temos um número par
e o número ímpar. Em função desse único número par, continuaremos a sequência por 2. 2 dividido por 2 é 1. Quando obtemos o 1 em uma das nossas colunas, nessa coluna o cálculo está resolvido, acabou. Com relação ao 3, que não dá para dividir por 2, ele apenas será copiado para uma próxima etapa. Agora sim, temos o 1 e o 3. Conforme falado há pouco, o 1 define que o cálculo já acabou. O 3 precisa ser resolvido. 3 só pode ser divisível por 3. Portanto, teremos 1. Nesse caso, quando as duas colunas obtiveram o valor 1, significa que dividimos os múltiplos ao máximo, finalizando, portanto, o nosso cálculo. Podemos, portanto, dizer que o MMC entre 16 e 24 é o produto entre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ou seja, 48. Agora que calculamos o múltiplo comum entre 16 e 24, basta responder as perguntas. As duas espécies de dragão se encontraram na ilha a cada 48 anos. Para saber quando ocorrerá o próximo encontro, basta somar 220 a 48. Portanto, o próximo encontro ocorrerá em 2068. Para saber quando ocorreu o encontro anterior, basta subtrair 220 de 48. Ou seja, o encontro anterior aconteceu em 1972. Vejamos então mais um exemplo. Imaginemos um veículo que em seu trajeto, a cada 5 km, ele passa por um posto de gasolina. A cada 8 km por um radar de velocidade. E a cada 15 km vai passar por um restaurante. Portanto, a questão é, em quantos quilômetros esse motorista vai encontrar os 3 itens ao mesmo tempo? E sendo o trajeto de 400 km, quantas vezes ocorrerá o encontro desses itens? Mais uma oportunidade de utilizarmos o conceito do mínimo múltiplo comum. Nesse caso, deveremos calcular o MMC entre 5, 8 e 15. Observe-se que 5 e 15 são números ímpares e o 8 um número par. E justamente por causa desse número par, a gente vai começar a divisão por 2. Ou seja, 8 dividido por 2 é 4. O que fazer do 5 e do 15? Eles vão ser reproduzidos até que eu possa utilizá-los. Nesse caso agora eu tenho 5, 4 e 15. 5 e 15 números ímpares, mas o 4 número par, que será dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. O 5 e o 15 continuam sendo reproduzidos. Nesse caso agora eu tenho 5, 2 e 15. O número 2 é o número par, o que me obriga a manter a divisão por 2. 2 dividido por 2 é 1. Quando eu obtenho 1 em alguma das minhas colunas, para esse item a divisão foi totalmente finalizada, me restando então fazer o mesmo com o 5 e o 15. Ambos são divisíveis por 5, porém o 15, além de dividido por 5, é divisível por 3 também, e em função disso, eu vou usar o próximo número da sequência, o número 3, para fazer a divisão. Veja que 5 não pode ser dividido por 3, será reproduzido. Não preciso me preocupar mais com a coluna que tem 1. E o 15 dividido por 3 é 5. Veja que agora eu tenho 5, 1 e 5. Não devo me preocupar com a coluna onde aparece 1, tendo que me preocupar apenas com as colunas onde existe o número 5. Nesse caso, 5 só pode ser divisível por ele mesmo, o que me leva a 1, tanto na primeira quanto na última coluna. Observe vocês que eu obtive o número 1 em todas as colunas, o que define que meu cálculo acabou nesse momento. Ou seja, para saber qual o MMC entre 5, 8 e 15, basta calcular o produto 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ou seja, 120. O que me permite responder a primeira questão. O motorista vai encontrar os 3 itens ao mesmo tempo a cada 120 km. Num trajeto de 400 km, para saber quantas vezes esse encontro ocorrerá, basta dividir esse 400 por 120, o que me dá como resultado o número 3. Ou seja, isso equivale a dizer que a cada 3 períodos de 120 km, haverá um encontro desses 3 itens.
Assim, garotos, esse vídeo foi feito para apresentar esse novo conceito. Certamente teremos outras atividades. É o que eu recomendo sempre. Para aprender bem, reveja esse vídeo, realize as atividades, esclareça suas dúvidas e divirta-se.